Quando nós lemos o famoso texto de Atos, capítulo 16, a gente fica numa situação, assim, preocupada. Eu já encontrei, assim, pelo menos mais de 40 pessoas na minha vida em crise, por causa do famoso texto de Atos 16, versículos 30 e 31. Nós sabemos lá a história que acontece quando Paulo vai evangelizar o carcereiro de Filipos, na sua famosa segunda viagem missionária. E quando ele chega lá, e o carcereiro se converte, ele diz para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. Com base nisso, eu já vi uma série de pessoas assim esperarem uma promessa de Deus que diz o seguinte, que se eu me converto, é uma questão de tempo que todos os meus parentes vão se converter. E tem um problema maior, né? Porque os de sua casa, na Bíblia, não significa o que as pessoas pensam. Porque não existia no mundo antigo esse negócio de papai, mamãe e filhinhos morando numa casa. A casa era um negócio grande, é igual casa de fazenda do interior há anos atrás, onde a casa é de todo mundo, incluindo os empregados. Era, né, a famosa casa assim, meio que da comunidade. Por que o texto de Atos está dizendo isso? Primeiro, porque ele está fundamentado no mundo antigo, onde as decisões fundamentais acontecem a partir do pai de família. Não acontece na base do indivíduo. Até hoje, se você for para o Japão, por exemplo, chegar num lugar, levantar e abrir uma janela de uma classe, todo mundo pensa que você é louco. Ninguém faz nada individualmente. Sempre tem que saber qual é o consenso do grupo. Esse negócio de ação individual e independente, isso é coisa do mundo ocidental recente e especializada pelos brasileiros. Então, a ideia é, desde que o responsável pela casa tomasse uma decisão, os outros tomavam uma decisão em função de que ele sabia o que estava fazendo e o que deveria ser feito. A segunda questão é que Paulo diz isso para o carcereiro de Filipos. Ele não diz isso para todo mundo. E a terceira é o que ele diz, acontece no texto, quando a gente vê que ele e a sua família creem e eles acabam sendo batizados. O texto em nenhum momento quis dizer que todos os nossos parentes serão salvos. Por que isso é importante? Eu tenho visto pessoas em desespero, pessoas num sufoco muito grande, porque de repente o irmão, a mãe, o primo, o pai, não sei quem faleceu, e ele não se converteu. Ele diz: não entendo, eu orei pela pessoa há tantos anos, e como é que ela não se converteu? Eu entendi que quando eu criei em Jesus, que automaticamente, em função da promessa, que não é o caso, as pessoas iriam ser convertidas. Qual que é o problema? O problema é que o próprio Jesus diz que eu vim colocar uma pessoa contra a outra. O pai contra o filho, a mãe contra a filha, a nora contra a sogra. Isso geralmente acontece com mais facilidade, inclusive. Por isso, aquele que não deixa pai, mãe, filhos, né, e tudo por minha causa não é digno de mim. Se fosse assim, ninguém teria qualquer conflito a receber o evangelho. Era só ligar o timeline, né, o relógio, né, o alarme, e esperar o pessoal se converter na sequência. O texto não significa isso. A compreensão está errada, está equivocada, porque a pessoa não entende o contexto, não entende o que está sendo considerado e toma por promessa aquilo que não é promessa individual para ele. Por isso, o significado do texto é diferente. Esses dias eu estava andando na rua e vi o famoso adesivo, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu me lembro, uma vez eu estava nos Estados Unidos, liguei a televisão e estava tendo um culto, né, de alguém que era uma espécie de rei da musculação de Cristo. E aí ele pegou uma lista telefônica daquelas antigas, assim, né, páginas amarelas, e rasgou em público, né, dizendo que Cristo era a sua força. Há controvérsias ali, né? E o versículo que ele usou exatamente para justificar a sua manifestação muscular cristã foi exatamente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí, muita gente tem assumido dívidas, tem
comprado coisas, tem tomado atitudes com base no texto de Filipenses, dizendo que ele pode tudo em Cristo que o fortalece. Qual é o problema dessa interpretação? Ela está completamente equivocada, porque Paulo está escrevendo aos Filipenses enquanto ele está preso, ele está na cadeia. Filipenses faz parte de uma das cartas ou epístolas da prisão. E ele tem o propósito de dar conforto, estranho isso, né? Alguém que está preso confortando os outros, né? Aos filipenses, para que eles mantenham a sua fé e a sua alegria. E aí o que ele quer dizer com isso? É que ele pode, não no sentido de ter poder, é que ele tem condições de suportar toda e qualquer situação. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que significa, eu posso ser preso, eu posso enfrentar fome, eu posso enfrentar dificuldade, que Cristo me fortalece. O sentido do versículo é exatamente o contrário do que as pessoas estão dizendo. Quer dizer, com Cristo, eu sei viver na fartura, e quando está fartando tudo, como diz o sujeito, né, lá do interiorzão. E aí, com Cristo, eu posso viver nos momentos de tranquilidade e paz, mas também posso enfrentar até mesmo cadeias, porque Ele me fortalece. Então, vocês observam que o sentido do texto é completamente diferente do que a gente imagina, ou pelo menos do que popularmente tem sido disseminado. Uma outra questão interessante é que, se a gente não entende direito, traz bastante complicação, esse talvez vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça para a gente. Vamos ler, e eu acho que vocês têm versões diferentes, o Salmo 116, versículo de número 15. Esse talvez gere um pouquinho mais de polêmica aí. Vamos lá. Salmo 116, versículo 15. Se alguém encontrou, pode já fazer a leitura alto para a gente poder acompanhar direitinho. Como? Isso é a linguagem de hoje. Século 21. Mas o versículo todo diz isso? A vida dos seus é preciosa. Ok. Que mais? Vamos ver aqui. Vixe, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Que coisa estranha. Que mais? É igual a dele lá. Quem tem uma outra versão? A NVI, Nova Versão Internacional. Alguém tem uma outra versão ainda? Pois é, geralmente, esse versículo é muito lido em sepultamento. A pessoa está lá, tal, no momento, então, olha, nós queremos dizer que o nosso irmão foi muito abençoado, e ele serviu ao Senhor por muitos anos, estamos aqui, né, tristes, mas ao mesmo tempo felizes, porque ele recebeu a vida eterna, e, afinal de contas, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Quando você lê o Salmo 116, você vai descobrir que o sentido não pode ser esse. Por que o Salmo 116 é? Vamos dar uma olhada? Ele começa dizendo, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida, as cordas da morte me envolveram, verso 3. As angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, Ele é compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Ele está agradecendo a Deus porque não morreu, porque foi salvo da morte. É exatamente ao contrário. Olha o verso 8, alguém leu o 8 para mim? Então, ele está feliz da vida, inclusive ele diz que vai cumprir para com o Senhor os seus votos na presença de todo o seu povo. Vai oferecer um sacrifício de gratidão e vai fazer isso nos pátios da casa do Senhor, lá no templo, ó Jerusalém. Isso então mostra para a gente
que esse versículo não pode estar falando de que Deus está recebendo o indivíduo na vida eterna quando ele morre. Porque ele está exatamente fazendo um salmo de ação de graças, porque ele não morreu, Deus o livrou. Então a pergunta é, por que o pessoal traduz assim? O problema está com a língua portuguesa. A palavra hebraica yakar significa precioso. Mas precioso em que sentido? No sentido de ser um negócio muito caro, de alto valor. Não é precioso no sentido afetivo da palavra. Quando a gente diz, esse menino é muito precioso. Não quer dizer que ele custa $100.000. Quer dizer que ele é muito amado. Então, quando a gente lê em português, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, dá a impressão que tem esse aspecto afetivo. No sentido que Deus acha maravilhoso a chegada de um servo seu na eternidade. Portanto, a ideia é, custa muito para o Senhor a morte de um dos seus fiéis. Ou seja, o salmista está orando, está doente, está em dificuldade, pedindo a Deus por livramento e salvação do seu sofrimento, libertação. Ele recebe isso. Quando ele recebe, ele escreve o salmo. E ele diz, quer saber de uma coisa? A morte de um fiel a Deus não passa em branco. Custa caro para ele, pesa muito. Por isso é que ele livra e salva aqueles que estão numa situação de enfermidade à beira da morte. É esse o sentido. Essa é a razão porque essa versão, por exemplo, a NVI traduz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis e a vida. A Almeida 21 foi um pouquinho mais corajosa e colocou a vida, porque o sentido é esse, né? Não foi uma tradução literal, mas foi a tradução que fala sobre o sentido do texto. A vida dos que são fiéis a Deus é preciosa, né? Tem valor, como é que é? E, exatamente, de modo que Deus preserva a vida. Até porque no livro de Salmos, entender um pouquinho mais de hermenêutica, não está se discutindo a vida eterna. Não se está discutindo a questão dos céus. Não é que não exista, ou que seja uma ideia pouco importante, significa que esse não é o foco do Salmo. Quer ver que coisa interessante? Vamos um pouquinho mais. É a mesma coisa da gente entender direitinho o que diz o Salmo 23. Quando a gente lê o Salmo 23, como é que diz aí o final do Salmo? Salmo 23, versículo 6. O que diz lá? Vamos lá, só 6 pessoas de cada vez aí, para a gente. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa deve ser corrigida ou atualizada, né? Quem mais? Quem tem uma outra tradução de habitarei na casa do Senhor por longos dias? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que é essa aí. Ou frequentarei, habitarei ou frequentarei. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E quem mais? Tem alguma outra tradução um pouquinho diferente? Sim. E na tua casa morarei todos os dias da minha vida. Bom, vocês conhecem o Salmo, né? O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Deus, o salmista se sente cuidado por Deus, ele tem o cuidado físico e material de Deus, psicológico, emocional. Deus o trata de maneira honrosa, né? Recebendo ele num banquete, derrama óleo sobre a sua cabeça, o cálice dele transborda, e aí ele fica feliz pelo cuidado de Deus. Depois, se vocês quiserem ver uma explicação detalhada, vocês podem até procurar Salmo 23, Luiz Saião na internet, no YouTube, você tem uma pregação completa aí, está lá para quem quiser ver. E ele termina e vai dizer, como eu descobri duas coisas, que a bondade, o que é a bondade? É aquilo que Deus tem para todo mundo. A chuva cai sobre os maus e os bons.
Deus é bom para com todos, independente do sujeito ser nervoso ou não. E a fidelidade, que é o chesed, que é a misericórdia, que é o amor leal, o amor incondicional divino, que é destinado para quem está na aliança com Deus. Então, o que há de melhor para todo mundo e o que há de melhor só da parte de Deus vão acompanhar esse que está fazendo essa oração de adoração a Deus, e ele diz: por essa razão, eu quero dizer que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pergunto para vocês, onde é a casa do Senhor? Templo, qual templo? No Salmo, lembra que a gente falou ontem à noite? Primeiro objetivo da gente é tentar entender o que o salmista quis dizer quando escreveu. Presença. O que é a casa do Senhor? Será? Na época não é o tabernáculo ou o templo. Claro, o lugar da adoração no Israel é centralizado. O lugar que Deus escolheu para pôr ali o seu nome. Começa com o tabernáculo, depois o tabernáculo em Siló e depois o templo em Jerusalém. 3 vezes por ano, vocês comparecerão perante mim. Onde? No templo em Jerusalém. Lá tem a área externa, tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Então ele está dizendo o seguinte: eu vou comparecer em adoração no lugar que Deus escolheu. Eu não sei se a gente aprendeu direito, o Novo Testamento começa a dizer que templo não tem mais essa função, porque agora nós somos pedras vivas. Os evangélicos inventaram esse negócio, que quando eles estão na igreja, eles estão na casa do Senhor. Há controvérsia. Eles estão num salão de reuniões, a casa do Senhor são as pessoas, no Novo Testamento. Não existe um lugar sagrado, no sentido de templo, na proposta neotestamentária. O que agora significa onde Deus habita é na comunidade, no meio do povo de Deus. Mas voltando para o texto, ele diz: eu estou tão feliz que eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como assim habitar? O que ele quer dizer com isso? Me ajude a entender o texto. Ele ia morar no templo, é isso? Alugar um quarto? Templo do Senhor, imóveis. Quartos em promoção. Salmo 23, em 3 vezes. Como? Mas como? Isso é muito abstrato. Dedicar como? Ele ia virar sacerdote? Ele ia passar a fabricar óleo no templo? Ele ia fazer o quê? Pense, a coisa é concreta. Ela aconteceu no tempo e no espaço. O que quer dizer habitarei, se é que vocês estão lendo certo? Que habitar é diferente de dedicar. Talvez fosse o tabernáculo de Siló e talvez foi o templo, porque alguns salmos que são... Então, depende da data do salmo. O problema é que alguns salmos de Davi são salmos davídicos. São salmos de um rei davídico. Por exemplo, pega o Provérbios. De quem é o Provérbios? Qual? De quem? Abre para mim Provérbios 25. O que diz o Provérbios 25? Logo no começo. Alguém abre Salmo 137 e leia lá o começo do Salmo. Provérbios 25 diz o quê? Aqui em cima. Provérbios de Salomão, que são do tempo do rei Ezequias. Quando é que Ezequias reinou? De 715 a 686. Amém, irmãos? E Salomão reinou quando? De 970 a 930. Então está claro que o livro de Provérbios tem compilação de épocas diferentes. O que diz o Salmo 137, versículo 1? Quando é que o povo foi para a Babilônia? Quando? Cativeiro. 580. Então, o povo começa a ir para a Babilônia em 605, 597 e 586. E aí eles estão dizendo que quando eles estavam na Babilônia, eles estavam chorando com saudades de Saião, quer dizer, de Sião. Confundi aqui, misturou tudo. É tanta informação, né? Então, um chá de Saião para melhorar a memória, amém, né? Então, quer dizer que eles voltaram da Babilônia. Eles voltam da Babilônia a partir de 538.
O salmo, com certeza, é pós-exílico. Então, se esse salmo for davídico, no sentido de um rei davídico, pouquinho posterior, ele pode fazer referência ao templo, é uma possibilidade. De qualquer maneira, é o lugar santo. Agora, voltando à coisa, o que é habitarei? Se por acaso for o sentido de frequentarei, quer dizer que ele iria todos os dias. É possível que o sentido seja esse, porque ele diz, olha, como eu descobri que Deus é tão bom, o que Ele fez na minha vida, agora eu jamais deixarei de cultuar. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto viver, eu frequentarei. A questão é que no verbo hebraico, existem dois verbos parecidíssimos, um chama-se shuv e o outro yashav. Um é voltar e o outro é habitar. E eles são verbos que têm conjugações iguais em hebraico. Nesse caso, na pessoa que está aí, pode ser os dois. Então, existe uma discussão entre os especialistas se significa voltarei à casa do Senhor ou se eu habitarei. Que pode ser também, ele diz, olha, eu estou tão feliz com Deus que eu quero é morar logo lá no templo para não parar de cultuar. Qualquer que seja a opção, se é voltar, se é habitar, ele está dizendo, quando eu descobri quem Deus é e o que Deus fez, eu nunca mais deixo de adorar. Aí é o sentido do salmo. Está vendo? Então, essas questões ajudam a gente a entender como entender a questão da linguística, como entender a questão histórica, como entender o contexto, como entender elementos ligados à literatura, nos fazem compreender o texto corretamente para depois aplicar. Porque senão o sujeito chega lá, lê qualquer coisa, entende qualquer coisa e fala aquilo que ele já pensava. E aí ele não precisa do texto para dizer isso. Você vê aquela pessoa que sempre prega e o final da pregação sempre é a mesma mensagem, né? Independente do texto? Então o Ministério Espiritual da Saúde adverte que essa hermenêutica pode estar equivocada. Pois não. É complicado. Não é a melhor tradução. Por isso vocês vão ter traduções diferentes. Dá uma olhada. Adonai, Roi, Yehová Roi, ve lo echsar, diz o texto original. De nada terei falta. Nada me faltará, pode significar duas coisas. Que tudo que eu quero eu vou ter, que seguramente não é o sentido do Salmo, ou tudo que eu tenho necessidade eu vou ter. O de nada terei falta, que traduz um pouquinho mais acertadamente o tempo do verbo no hebraico, dá uma ideia de que a pessoa está satisfeita. Porque eu conheço gente que não tem falta de nada e é profundamente satisfeito. E eu conheço gente que tem falta de tudo e tem muita felicidade. Então tem um equilíbrio aí entre o suprimento e o reconhecimento desse sofrimento. Por isso, é melhor a tradução de nada terei falta, em vez de nada me faltará. Não, isso é bobagem. Queijo parmesão, abacate, mingau de maisena, nada é nada, né? Tal, né? Goleada no campeonato, tudo vai. Opa, agora eu senti um calor aqui, assim. Sim. Aham. Veja lá, essa questão de reconhecer a Deus na sua santidade e no seu poder e reagir adequadamente é um fator importante na adoração. Mas assim, a adoração dos judeus não se parece em nada com a adoração dos protestantes. Os protestantes são filhos dos gregos. Eles entendem que quanto mais sério e sisudo você for, como de forma ensinava São Aristóteles, mais perto de Deus você vai ficar.
Por isso que na igreja histórica tradicional, a coisa mais assim animada que acontecia era a pessoa cantar: que alegria neste dia nós... Isso era o suprassumo da felicidade. No ambiente hebraico, isso não tem o mínimo sentido. O que a gente faz? A gente faz uma coisa muito complicada, na minha opinião. Quando a gente vai para o lado da reverência, a gente quase transforma o culto em sepultamento, numa espécie de gente que parece que está chupando limão o tempo todo, e se alguém quiser ir para o céu e olhar para a cara dessas pessoas, ele procura um outro caminho. E quando a gente vai para o lado de a gente tem que entrar com cânticos na presença do Senhor, batam palmas todos os povos, a galera sem noção já começa a requebrar. E de repente, você já teve uma igreja lá em São Paulo, que eles botaram um aviso assim: não perca, no próximo sábado, louvai ou racha. Só para a gente sentir o tamanho da coisa, né? Teve um caso de uma igreja que eles fecharam tudo, botaram tudo escuro, luz neon, um monte de coisa piscando, e a galera supostamente estava numa reunião de louvor. Aí entrou um casal e sentou lá no fundo, e o cara veio e ele falou: 2 cervejas para nós, por favor. Aí o cara falou: não, mas como assim cerveja? Aqui é igreja. Desculpa, eu não sabia, eu pensei que era outra coisa, né? E levantou e foi embora. Porque, de fato, o pessoal complica o meio de campo. É interessante, quer ver? Dá uma olhadinha no Salmo 2. No final do Salmo, aparece uma coisa muito especial, que parece estranha, mas na minha opinião ensina esse caminho. É o versículo 11 do Salmo 2, depois dele dizer, né, beijem o filho para que ele não se ire, e ensinar como é que a gente deve, na verdade é o 12 que vai dizer beijem o filho, o 11 diz o quê? Como é que é esse negócio? Cultuai ao Senhor com temor e o quê? Regozijai-vos com tremor. Alguém mais veja essa tradução nos outros? Alegrai-vos com temor, exultem com tremor. Como é que alguém exulta, alegra, regozija, porque o termo hebraico é forte, rejubila, faz festa com tremor? Aí é que está o segredo da coisa. A gente separa. Pensamento bíblico une, como a gente falou ontem à noite. Por quê? Porque não se pode confundir reverência profunda e sentimento da grandiosidade do poder de Deus com cara de defunto. Esse que é a questão. Não é porque todo mundo está quieto que está bom. A ideia é que diante de Deus você sente a sua grandiosidade, sente que você é um nada e adora Ele com profundidade. O interessante é que esse tremor, que faz parte, né, dessa relação, quando alguém se aproxima de Deus, sabe quem Deus é, ele sente essa grandiosidade, essa magnitude, esse poder de Deus e sente o nada. A gente chora na presença de Deus. E ao mesmo tempo faz isso como? Regozijando. É doideira, é muito legal isso. É o famoso molho agridoce celestial, né? Porque junta duas coisas que racionalmente não fazem sentido, mas são pertinentes à adoração conduzida pelo Espírito. Então o que acontece? Existe gente fútil que vai para a igreja para fazer bagunça, para realmente fazer arruaça, para bagunçar, porque ele está lá, ele acha legal, ele está fora do espírito de adoração. E tem gente com cara de defunto que também está. Seria interessante que a gente visse um regozijo feliz, alegre, do tipo de Davi, que ele sai dançando e Mical fala: esse cara é otário, o que é isso? E, ao mesmo tempo, um sentimento de adoração profundo. Isso é possível mediante a sintonia adequada com o que Deus deseja. Então, há coisas alegres que são profundamente espirituais e há coisas extremamente reverentes e silêncios profundos que são espirituais, mas há sinais de coisas assim que não tem nada a ver com o que Deus deseja. Vamos lá, tinha alguém aqui fazendo, vamos aí gastar os nossos minutos com perguntas e dúvidas que vocês têm, porque nós temos aí aproximadamente 27 minutos para isso, 26 e meio. Aqui, vamos aqui, depois aqui, vamos lá, só 6 pessoas de cada vez. Provérbios 22, 6, excelente. Vamos lá, ensina. Isso,
está cheio de menino que foi instruído no caminho que deve andar e hoje está vendendo cocaína em vários lugares do mundo. Aliás, eu tive recentemente na casa de detenção de menores, na Fundação Casa, num culto, para ajudar aqueles meninos, e aí comecei a aparecer os nomes, Isaías, uma boa parte é evangélico. Na detenção, a proporção de gente de igreja aí beira de 30% a 40%. Então, como é que é esse negócio de ensina o menino no caminho que deve andar? As versões vão variar também, elas não dizem isso. Aliás, o hebraico não diz isso. Isso aí foi um jeito de traduzir que eu nem sei por que fizeram assim. O que diz aí? Outras versões, linguagem de hoje, Almeida 21. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Isso é NVI. Quem tem outra ideia? Aqui como é que está o Almeida 21? A criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará. Alguém tem outra? Ela que tem uma outra versão aqui? Alguém tem linguagem de hoje? Ou outra? É interessante. No hebraico está escrito uma outra coisa. Está escrito assim: ensina a criança bedarko. Bedarko é bederer-o, ou seja, no caminho dele. É isso que está lá. Ensina o menino no caminho dele. Esse dele, a gente tecnicamente chama isso de um genitivo. O que é o caminho dele? Aí surgem as interpretações, que são variáveis. Pode ser o caminho dele, ou seja, o caminho que ele deve seguir. Ensina o caminho dele, que ele tem que caminhar. Pode ser o caminho segundo os objetivos que se tem para ele. Por quê? Porque é essa a ideia do pai. Os pais devem cuidar dos filhos e ensinar no caminho preparado para ele, segundo o que você tem para ele. Ou pode ser a ideia segundo o talento que ele tem, segundo o caminho dele. Exatamente. Eu, por exemplo, acho que é isso. Nem saiu na NVI porque eu sou o coordenador, mas o voto é da comissão. Talvez seja esse sentido. Qual que é o problema? Tudo que a gente lê na Bíblia, a gente acha que é uma coisa ligada diretamente à espiritualidade celestial. E não é o caso. A Bíblia é um livro muito prático. Tem 2.500 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. E 500 falando sobre oração. A Bíblia fala de administração, de vida, de uma série de coisas muito concretas, que a falta de consciência e compreensão traduz de uma forma totalmente diferente. O Salmo 23, por exemplo, tem o famoso refrigera a minha alma. Significa revigora as minhas forças. A ovelha não põe a alma no congelador, não tem esse sentido. A pessoa não entende direito o que significa. Até o assunto lá é ovelha. Então, não significa que a pessoa levando a criança para a igreja e levando para a escola dominical, que ele nunca se desvia. Porque a Bíblia sempre apresenta a ideia de que uma pessoa que faz parte da comunidade da fé pode se afastar dessa comunidade. Existe um negócio chamado apostasia, existe a figura de Judas Iscariotes, uma série de pessoas que eram dos nossos, mas não estão mais conosco. Então, o texto não é garantia de que se a criança vai para a igreja pequena, ela tá segura. Ele tem a seguinte garantia, que se você quer que uma criança aprenda alguma coisa, aproveite enquanto é cedo. Porque depois de velho, o papagaio não aprende a falar. É verdade, o cara pode até se desviar, mas se ele aprender versículo quando é novo, dificilmente sai da cabeça dele. Ele até recita. Eu conheço a história de vários ladrões evangélicos, que o sujeito foi sequestrado por um deles, então, e quando chegou lá, viu que o cara era crente, a paz, irmão. E aí, ele citou um versículo, eu me lembro desse versículo, eu estava na igreja, eu aprendi, e aí até se comoveu lá, e o sujeito conseguiu ser recuperado da sua situação lá. Mas significa que se alguém vai aprender a andar de bicicleta, ele aprenda novo. Se alguém tem um talento, ele pode tocar piano, ele pode aprender uma língua estrangeira, ele pode aprender uma carreira,
ele deve fazer isso, ensina enquanto ele é menino, porque ele não vai se desviar desse conhecimento que ele tem. Isso também envolve aspectos para a vida, e o objetivo é esse, não é garantia de salvação. Total. Então, aí, isso é bobagem. Total. Então, hoje existe, perdoe-me, eu sei que o momento não é o melhor para fazer isso, uma atitude perigosa que é o Bolsa Família espiritual, né? A gente transfere os nossos problemas para uma instituição estatal. Alguém vai cuidar de mim. E a ideia de que aos pais está em Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje eu dou a vocês, você vai falar com elas, com seus filhos, andando pelo caminho, quando estiver assentado. Então, quem é responsável pelos filhos são os pais. A igreja pode ajudar, a escola também, mas a bola está com você. Tá? Claro, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Isso aí é fundamental. O Shema é o coração da Torá, conforme vão dizer a maior parte dos judeus. Aqui alguém levantou. Amém, demorou, né? Hebreus 6,6. O que 6 tem a dizer sobre Hebreus 6,6? O que 6 podem ler para mim aí? Vamos lá. Só 6 pessoas de cada vez. Tá, vamos pensar aqui. Antes que eu me esqueça, só para dar um toque para vocês, daqui a pouco eu vou sair. O meu amigo Douglas, que é aluno com a gente no Seminário do Sul, ele está com os últimos exemplares do Rota e do Problema do Mal. Esse material não vai estar mais aqui. Ele vai embora, não vai estar mais hoje. Se alguém tiver interesse, fale com ele nos minutos finais, porque a gente não vai ter essa possibilidade na sequência depois. Hebreus 6 está tratando de um assunto chamado apostasia. O que acontece? São judeus que creram no Messias Jesus, estão enfrentando perseguição e dificuldade, estão com um receio de que talvez fizeram a decisão errada e estão pensando em voltar atrás. Então, o Hebreus argumenta o seguinte, olha, não faz sentido voltar para o 1.0 quando o 2.0 já chegou. Jesus é superior ao sacerdócio antigo, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a tudo, ele cumpre tudo, e aí ele vai tratar da questão da apostasia. A apostasia não é exatamente uma ideia de cair num pecado, de falhar, de cometer um erro. A apostasia significa a negação, a rejeição. Entre aspas, humanamente falando, é uma desconversão. A pessoa diz, eu fiz bobagem, eu estava errado, não tem nada a ver, eu volto, eu vou para uma outra crença, eu nego, eu rejeito Jesus como Messias e como Filho de Deus. Quando alguém chega num ponto de uma apostasia verdadeira, não quer dizer que a pessoa tenha se convertido de fato, quer dizer que ele está, na minha opinião, num processo em que Deus está agindo no coração dele, e ele tem possibilidade ou não de abrir a vida e o coração para Deus. Quando ele fecha, e fecha de modo definitivo, não tem volta. Então é impossível que essas pessoas, que uma vez caíram dessa maneira, que elas sejam reconduzidas ao arrependimento. Então não dá, é a mesma coisa que tentar, perdoe-me a comparação absurda, converter o diabo. Eu me lembro, uma vez eu estava ouvindo um programa de TV, e o sujeito estava ensinando como expulsar os demônios. Aí a pessoa falou, não, mas em vez de expulsar, a gente poderia evangelizar. E aí o sujeito bem despreparado falou, mas a senhora acha mesmo que a gente poderia evangelizar o demônio que está na pessoa? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se a gente tiver fé, a gente pode transportar um monte e tal, então eu creio, em nome de Jesus, que o demônio vai se converter. Aí o cara se confundiu, porque estava bem no discurso dele, ele falou, eu não sei não, eu não tenho tanta fé assim, mas se a senhora crê, eu respeito a sua opinião. Aí ficou uma maravilha o negócio, né? E é como não dá para converter o Judas Iscariotes. Tem um filme interessante sobre isso, por incrível que pareça, do mundo secular, chama Barrabás, cujo protagonista é o Anthony Quinn. É baseado na obra do Prêmio Nobel de Literatura, um sueco chamado Per Lagerkvist, onde o Barrabás, a história, claro, é apócrifa, ele tenta crer em Jesus e não consegue.
A ideia de alguém que gastou os seus cartuchos de abrir o coração para Deus e não tem retorno. É a ideia do apóstata, especialmente apóstata herege, como é o caso dos gnósticos, aquilo que aparece em 1 João. Ok? Possivelmente. Há pecado que não se deve orar, talvez tenha a ver com essa questão de alguém que definitivamente selou a sua rejeição da graça de Deus. Tá? Vamos lá, vamos tentar aos poucos aqui, tem muitas mãos. Sim. Sim. Sim, muitos estão... O que acontece? É bom a gente entender bem o cenário. A ceia do Senhor, ela tem um significado de ser uma cerimônia que celebra a nossa unidade como igreja no corpo de Cristo, e assim como o batismo marca o início da caminhada, a ceia marca a continuidade, por isso que ela é periódica. Ela é uma lembrança, um memorial, muito sério e importante, com relação ao que Cristo fez por nós, e a gente lembra do que fez e antecipa o futuro, porque nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia, ela é num certo sentido tão sagrada que ela é quase como uma suspensão do tempo. Quando você toma o cálice e come, você olha para o passado e o futuro, antecipando a eternidade. É a invasão do infinito no nosso momento limitado. Em Corinto, parece que todo mundo estava participando da ceia, qualquer pessoa, não tinha qualquer referência. E o pessoal ia para comer, porque esse negócio, com todo respeito, vocês vão ficar chateados comigo, mas seja o que for, esse negócio de comer pedacinho de pão, essas coisas, isso é coisa de europeu, de americano, que fica servindo, né, entrada, né? No mundo judaico não existe isso, o pessoal comia mesmo, né? Então, eles tinham festa com bastante comida, tinham pão, ainda que fosse matzá em quantidade, e eles tomavam vinho na ceia. Então, o pessoal tomava todos, e não achava a porta de saída. Os caras estavam saindo bêbados da ceia, e estavam, até Paulo diz, vocês não têm casa para comer não? Como é que pode chegar na ceia, um lá sai de barriga arrastando, e o outro sai sem comida? Então, quer dizer, aquilo que é essa cerimônia tão especial virou um caos completo. Nesse sentido, aparece a ideia de um julgamento divino que atingiu alguns que morreram e outros ficaram doentes pela sua atitude de total desrespeito e desconsideração e falta de entendimento do que estão fazendo lá. Possivelmente, até mesmo pessoas descrentes que participavam da ceia, iam lá porque onde tem comida, todo mundo aparece com o coração abençoado para receber. Isso faz sentido hoje? Eu não posso dizer que não. Eu acho que, em alguns casos, existe, sim, um julgamento de Deus na vida de certas pessoas que ultrapassam os limites. Porque o foco principal tem a ver com a história de Uzá, que tocou na arca e morreu. É quando a pessoa perde qualquer referência de temor e consideração diante de Deus e ultrapassa um limite que pode fazer que o julgamento divino caia sobre ele. Agora, preste atenção, a gente já pensa como ocidental, né? A ira é o oposto da misericórdia, né? O salmista diz, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Às vezes, a ira de Deus caindo sobre alguém é a maneira de preservá-lo de um problema maior. Então, é bem interessante observar isso. Aqui, depois vamos lá. Aqui está um bom tempo, vamos lá. Aqui depois, vamos rapidamente. Livro de Jó. E o Behemoth e o Leviatã, Jó 41, Jó 40, logo no começo do 40. Hipopótamo, crocodilo. Isso.
que não bate no hipopótamo. A pergunta é se o livro de Jó fala de dinossauro. Eu tenho um artigo, eu acho que até está no livro, que não tem mais, mas talvez você ache na internet, chama Será que os dinossauros escutaram hebraico? E esse artigo brinca com isso, e ele está falando, existe o Behemoth, existe o Leviatã, existe Raabe, que aparece fora, e não tem nada a ver com Jericó, é outro Raabe aqui, que aparece também nos Salmos, em Isaías. Existe os Taninim, os grandes monstros marinhos. A tradução hipopótamo e crocodilo, evidentemente, estão erradas. É quase uma tradução multimaniana. Ele desmitologiza o texto e põe um bicho novo no pedaço. O que eles fazem? O que é o seguinte, a descrição desses animais, de fato, não se encaixa em nada que a gente conhece. Os chamados dinossauros, bichos gigantes, não só existiram, como alguns ainda existem. Um deles chama-se dragão de Komodo, é um dinossauro vivo. E alguns bichos monstruosos estão presentes até hoje na história humana. A baleia azul tem 33 metros de comprimento. A gente tem alguns crocodilos que ultrapassam 6 metros. Então, esses animais existiram em maior quantidade e podem, sim, ter sido experiência dos antigos. Por exemplo, um bicho que nunca existiu, teoricamente, é o dragão, mas em todo lugar se fala dele do mesmo jeito. Por que será? Os antigos vikings, eles falavam de um bicho monstruoso que havia no mar, chamado Kraken, que atacava os navios, e o pessoal falava, esses vikings estavam só na cerveja. E eles enxergavam bichos monstruosos, mas tudo isso é lenda, é mito, é bobagem desses barbudos que não paravam de beber. Até que o pessoal descobriu a lula gigante, que tem 13 metros de comprimento, e pode, sim, atacar a embarcação. Aí perceberam que não era bem a cerveja, existia uma realidade que eles não conheciam. Tem duas possibilidades, ou o livro de Jó está conhecendo a realidade de animais grandes e descrevendo os animais poeticamente para falar das lições que eles têm a dizer, ou, de fato, nós temos bichos, no mínimo, semelhantes aos dinossauros, que eram conhecidos no mundo antigo, pelo menos numa quantidade menor, alguma coisa assim, e que eram descritos para evocar exatamente as forças do caos e que mostrava-se na Bíblia como é que Deus tinha poder sobre eles. Quer ver que coisa interessante? Abre Salmo 104, é muito legal isso, acho que é versículo 26, se não me lembro. Olha o que Deus diz sobre o grande dinossauro d'água. 104, acho que 26, estou lembrando de cabeça, então pode ser que tenha uma variação. Então, Deus fez o monstro marinho que está no mar para nele folgar. Olha como é que está a outra versão. Para com ele brincar. Ou seja, o monstro assustador que todo mundo apavora é o patinho da banheira que Deus brinca com ele, né? Rubber duck, né, do Senhor. Então é muito legal, porque aquilo que todo mundo apavorava e achava que era a fonte do mal, o Salmo brinca que Deus fez toda a criação, inclusive o monstro marinho, que o pessoal acha que é tipo o vislumbre do capeta. Deus está simplesmente fazendo isso com ele para mostrar o poder de Deus. Esse é o objetivo. Não, eu acho que a descrição do bicho pode não se encaixar em todos os detalhes, por causa, por exemplo, tem um caso que sai fogo das suas narinas e tal, então pode haver um elemento de poético, mas eu acredito que a inspiração se baseia em alguma coisa concreta e real. Porque não faz sentido você falar de uma coisa se ela não é algo. Porque Beemá em hebraico é gado, geralmente o gado grande é descrito por essa palavra. Aí aparece Behemoth, que é uma espécie de plural feminino do termo, que a palavra é feminina, que é um plural de intensidade. Então, literalmente, seria gadão, um bicho mega boi. Então, ele quer fazer referência a um bicho monstruoso. E Leviatã é ainda mais assustador, e Raabe, absolutamente apavorante. Então, deve ser uma realidade real, que pode ter alguma descrição poética. Uhum. A partir daí o senhor
A teoria do intervalo ativo sugere que existe um intervalo entre Gênesis 1 e 1:2, e que a gente tem uma história antiga, onde existiu a Terra, com dinossauros, e depois houve a queda de Satanás, houve um caos, houve um problema, e Gênesis 1:2 em diante trata da restauração e da recriação de tudo. O problema da teoria do intervalo é que ela é mais uma necessidade teológica do que uma declaração bíblica. Você não tem nenhum espaço nela. Por exemplo, você pega Gênesis, Êxodo 20, 6 dias o Senhor Deus fez os céus e a terra. Então, eu acho que é um pouquinho, na minha maneira de entender, uma forçação da sistemática e da ciência para encaixar no texto bíblico. Você não acha ela em lugar nenhum. Agora, a outra verdade que o pessoal também tem que entender é que a nossa contagem literal de tempo na Bíblia está equivocada. Primeiro porque a Bíblia não quer dizer, nos 6 dias da criação, que esses são dias literais no sentido que a gente entende. A proposta de Gênesis 1 é uma proposta, por exemplo, o sol surge no 4º dia. Como que no primeiro dia tem 24 horas, você não tem sol? O dia é invertido, começa à tarde e depois vem a manhã, porque o propósito do texto é outro. E a terra era tohu vavohu, sem forma e vazia. Qual é a lógica de Gênesis 1? A terra não tem forma, então precisa dar forma. Como é que é dada a forma? Dia 1, 2 e 3. Como é que enche o que está vazio? Dia 4, 5 e 6. Olha que lógica legal. Dia 1, o que é criado? Luz. Foi dada a forma. Paralelo do dia 1 e dia 4. O que aparece? Sol, lua e estrelas. Dia 2, qual é a questão da forma? Separação de águas e águas. Dia 5, paralelo, aparece animais que estão perto das águas de cima, nas nuvens, e os que estão nas águas de baixo. Dia 3, separação de terra seca das águas, que aparece no dia 6, os animais e o homem. Então, a lógica é uma lógica de uma estrutura literária que não pretende discutir ciência do século XIX, XX e XXI, que apresenta um modelo organizado, estruturado, dizendo que tudo veio de Deus e foi feito numa organização que preenche o sem forma e vazia. Como é que se traduz isso em cronologia ocidental? Não tenho a mínima ideia e nem acho que alguém vai descobrir. Essa pergunta não é intenção do texto. Além disso, a história humana, a gente pega as genealogias de Gênesis, capítulo 5, capítulo 10, você imagina, o mundo tem 6.000 anos? Errado. Porque, além dos números não serem fáceis de identificar que tipo de ano está sendo considerado, existe variante entre os manuscritos e existe saltos nas genealogias, como era costume do mundo antigo. O Gênesis seleciona só 10, porque 10 é um número importante em Gênesis. Assim como Mateus seleciona 42, que são 14, 14, 14, e tem um salto de 3 em relação a Lucas, porque não interessa para a listagem dele. Fulano gerou fulano, pode ser o fulano, foi o tataravô do fulano. Por isso, 6.000 anos facilmente pode chegar a 10, 15, 20 mil anos. E a gente sabe hoje que a coisa mais antiga encontrada em Jericó, arqueologicamente, é do ano 9.250 a.C. No ano 2000, o Dr. Klaus Schmidt terminou suas pesquisas na maior descoberta arqueológica recente, que foi o complexo de Göbekli Tepe, no interior da Turquia, que descobriu uma civilização de 12.000 a.C. Doideira. Desmonta tudo que o pessoal pensava sobre os povos antigos. Que eles achavam que o povo era nômade e que depois eles se tornaram sedentários. Toda a literatura antiga é construída em cima dessa filosofia. E que, porque eles ficaram sedentários, construíram cidades, eles passaram a precisar de lei e de religião. Acharam o quê? Um templo, cheio de um monte de desenhos altamente bem feitos e refinados, de um pessoal que era seminômade. Que legal, mó barato, né? Essas descobertas que atrapalham o nosso conhecimento são um problema, né? Então, vamos lá, vamos aqui, e aí a gente já... Mateus, capítulo número 3, versículo número 16. Sim. Assim que Jesus foi batizado, Mateus 3:11. 3:11. E eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo.
É uma tradução diferente, porque, na minha opinião, ela está equivocada por causa do que vem depois. Dá uma olhada, 3:12 em diante. O que diz o texto? No fogo. Fogo aí é julgamento. Mas essa palha, o julgamento do trigo, você trouxe o trigo e o joio, e a Então, palha só impureza. vamos ver. Jesus está falando isso em que ambiente? Ambiente judaico, onde ele tem um grupo de religiosos, principalmente dos fariseus, que era o melhor tipo de gente que tinha, que se esperava muito deles, era um tipo de evangélico da época, e se esperava que eles entendessem a palavra de Deus. E Jesus começa a dizer, olha, pessoal, fique sabendo que agora chegou o momento. Na verdade, João Batista começa a afirmar isso. Chegou o momento que Deus prometeu, nós estamos aqui no escatom, porque o reino tão esperado chegou. E agora no reino não tem conversa. Vocês devem se arrepender e se voltar, porque o reino é chegado. E como esse reino está ligado com aquela famosa, qual a grande expectativa do reino? É o derramamento do Espírito. Joel, o Espírito é sobre todas as pessoas. Vai vir essa ação especial do Espírito de Deus. Vocês vão ter essa ação de Deus que vai separar quem vai para o Espírito e quem vai para o fogo. Mas aí, esse fogo, chorar com quem faz essa tradução, e na Bíblia interlinear, eles falam que não pode ter essa separação, que é o Espírito e com fogo. Tem que ser Espírito e fogo, fogo do Espírito. Mas se algumas Então, mas o... purifica, como Zacarias 13, versículo 9, colocarei essa Então, o problema é que a gente enxerga as coisas de maneira não hebraica, a gente enxerga individualmente. Ele está falando para aquilo que chegou para a comunidade de Israel e para o mundo. O Espírito Santo vem com fogo, e o fogo tem o objetivo de purificação. O que não passa por isso vai ser queimado como palha. É esse que é o negócio. O anúncio é escatológico. A gente está interessado no fogo no sentido literal no indivíduo, até porque estamos influenciados por a ideia de Atos 2. Sim. Então, mas o fogo vem com a ideia de purificar para dividir, para separar. Por exemplo, as obras de cada um também serão purificadas com fogo. Quem passa por essa purificação que vem do Espírito com fogo é aprovado. Quem não é palha que vai ser queimada. Então, o anúncio é esse, porque tem que ver no contexto como um todo. Arrependa-se. Agora, essa maneira que foi mencionada, que estaria na Bíblia aí interlinear, eu realmente acho difícil sustentar exegeticamente na tradução. O Espírito Santo de Deus, quando ele converte o ser humano, ele purifica o ser humano. Esse ser humano se desconverte, como você falou aí? Então, o problema é que não existe técnica suficiente de saber quem é trigo e quem é joio, quem é Pedro e quem é Judas. Esse é o problema. A gente não sabe. A semente cai. Ela, em alguns lugares, nasce alguma coisa e os passarinhos vêm e comem. No outro céu, o sol seca. A gente, de novo, como bons filhos da Grécia, fala ou A ou B, ou preto ou branco, ou certo ou errado. A Bíblia tem outras ideias. Ela diz o seguinte, que tem gente que, de alguma maneira, a obra de Deus aconteceu em parte na sua vida, e depois morreu, como se fosse um aborto. A semente nasceu, os pássaros levaram. O outro sol secou. E tem gente que frutifica, e frutifica diferente. A gente quer colocar o cara na caixinha, caixa A, caixa B. Isso é serviço de Deus, ele é juiz. A gente não sabe. Tem gente que é filho de Deus que parece filho do diabo. E tem gente que é filho de diabo que parece filho de Deus. Agora, quem é trigo e joio, só a vida eterna lá. Há pessoas que fazem parte da comunidade cristã e que, no sentido humano da palavra, perderam a sua posição. Se não fosse assim, não tinha necessidade de advertência, nem dizer que tome cuidado, nem dizer que, olha, um povo saiu do Egito e não chegou à terra prometida. E existe, ao mesmo tempo, a ideia do verdadeiro convertido, que ele está absolutamente seguro que nada poderá afetar. Essa é a maneira como o texto combina as duas coisas. Além disso, fica mera suposição da nossa parte. De Gênesis, ou de Jó, Jó 2. Os filhos de Deus de Jó e de Gênesis. Aí,
De fato, nós não temos tempo para isso. Só para dizer o seguinte: os filhos de Deus, em Gênesis, alguns falam, são os descendentes de Sete contra os descendentes de Caim, ou são os anjos com seres humanos. Estranho demais ser Sete e Caim, porque a linguagem não bate. Acabou de falar deles, não. Por que ia falar deles dessa forma? Segundo, anjos, casar com gente é meio complicado. Mateus 22, 40 sugere que essa não é a ideia mais razoável. Na minha maneira de entender, os filhos de Deus está ligado com gente poderosa. A palavra Deus tem essa ideia de força, de poder, aparece até no Salmo. Então, parece que o texto está falando dos primeiros haréns. Porque o problema é que os filhos de Deus tomaram para si mulheres, aquelas que bem escolheram. Porque Deus criou Adão e Eva. Um casal, não Adão e Ivo, ou Adão e Eva, ou Adão e Evas, ou coisas parecidas, ou diferentes, né? Ele cria um casal, e quando você vê o surgimento do pecado, o crescimento do pecado, você vê imoralidade junto com violência. Qual é o primeiro bígamo da história? Lameque. Ouçam-me, mulher de Lameque, Ada e Zilá. Matei um homem porque ele me feriu, e um jovem porque ele me machucou. Então você vê a seguinte lógica: afastou do modelo de Deus, começa a bigamia, começa a violência. Gênesis 6, violência generalizada, os primeiros haréns, poligamia generalizada. Parece ser esse o sentido e a ligação que tem no texto do que ideias de que anjos andaram namorando as moças e nasceram os ciclopes e os bichos da antiguidade. Não sei se é o caso. Acho que, vamos ver, as últimas duas aqui, porque realmente tem que ir. Sim. Sim. Prolongue os seus dias quando você honra pai e mãe. Por quê? Porque a razão por que alguém vai conseguir conviver com a sociedade é porque ele recebeu a orientação dos seus pais. Quem não respeita pai e mãe não vai respeitar ninguém. Ele morre mais cedo, ele vira bandido. Porque a criança entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe. Como o homem é mau, existe inclinação ruim no seu coração. Se ele não tem essa orientação, toda criança abandonada vira bandida, não invade biblioteca para estudar geometria. Ele aprende a roubar. É cronologicamente, claro. Não, veja, existem textos bíblicos que falam de situações que são verdades gerais. Eu nunca vi o justo a mendigar o pão. A ideia que a pessoa tem, mas você vê a história de Jó, você vê, né, por exemplo, o conflito. A Bíblia, ela apresenta para a gente um pavê. Você tem, por exemplo, uma ideia da justiça retributiva. Quem pertence a Deus e serve a Deus é feliz e abençoado. É mesmo. Na verdade, Deus é justo para com Israel e para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, quase eu resvalei os meus pés ao perceber a prosperidade dos ímpios. Então, existe uma problematização disso. E aí existe um redimensionamento. Será que o ímpio, de fato, leva vantagem? Não leva. Quando te olha no fim, a coisa se entende. Então, você tem teologias que se complementam e se organizam de modo a formarem um todo maior. Então, às vezes, a pessoa vê um texto como esse, que é verdade, de modo geral, uma criança bem educada tende a ter sucesso e ter uma vida longa, porque ele aprendeu a conter-se e a seguir princípios. Mas isso não quer dizer, pois então Jesus não era justo e desobedeceu aos seus pais, porque ele morreu com 33 anos. Não, não é essa a ideia. Tá? Última aqui, porque... 1:7. Isso. Tem duas opções. Uma opção é sugerir, que é uma ideia de um senhor chamado Dr. Rowinkel, que havia uma camada que protegia a terra e justificava o tipo de vida especial que existia antes do dilúvio. É importante lembrar que o dilúvio, quando fala o homem não viverá para sempre, os seus dias serão 120 anos, não significa a idade dos seres humanos, significa o tempo que ia demorar para vir o dilúvio, tá? Porque você vai ver que Abraão vem depois e vive muito mais do que isso. Então, essa é uma possibilidade que eu acho pouco justificável. A outra ideia é a ideia básica hebraica. Quando você fala a palavra shamaim em hebraico, céus, o que quer dizer shamaim? Sh, que vem de s, que é fogo,
e Maim, que é água, porque o céu é fogo e água. Ou ele está vermelho, ou está caindo água. Ou ele está com nuvem, ou ele está... Essa é a descrição fenomenológica. Como o pessoal sabe que a água vem de cima, que as nuvens têm lá, a chuva vem, pode ser uma referência simplesmente a isso. Então, são as duas alternativas. As comportas do céu. Pois é, seria essa possível camada que teria. Ou as águas do dilúvio seriam, de fato, nuvens carregadas de tal forma por Deus, ou seriam essa possível camada que é a sugestão de alguns, que eu não acho que seja a melhor opção. Tá? Está falando ao que acontece com a manifestação da salvação que foi entregue a nós. Aquele texto, 1 Coríntios 2,9, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, que Deus preparou, está fazendo referência ao evangelho que chegou aos coríntios. Sim, e não quer dizer que não inclui também o futuro, mas quer dizer que inclui também o presente. Tá bom? Muito obrigado, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe os irmãos. Eu preciso do coisa. Obrigado.